importante a gente visitar o passado nos dá o senso do como eu cheguei aqui, né, que trilhas eu trilhei, eu preciso conhecer a matéria-prima que me fez, então é importante a gente olhar para trás, mas não um olhar de julgamento de quem vai procurar o autor, o réu da história para receber a condenação e pronto, fiz o meu serviço, não. A nossa visão deve ser prospectiva, tudo bem, agora que eu entendi essa matéria-prima que me formou, que recursos eu tenho, quais as possibilidades e o que eu quero fazer daqui para frente, porque agora a vontade é minha, e eu posso me transformar na medida do meu esforço, interesse, vontade e desejo, né. Então, cabe aqui, sempre um olhar para trás, para compreender, mas principalmente um olhar para frente do o que eu quero, e o que eu quero está nas minhas mãos. Mas vai exigir de mim treino, autoconhecimento, consciência, atenção, para a gente não ficar repetindo modelos, para a gente quebrar crenças. É um esforço enorme, consome mesmo muita energia mental e emocional. E às vezes a gente não quer pagar esse preço, prefere ficar na acomodação justificando que é culpa do outro, do governo, do passado, do pai, da mãe. A gente tem sim, os pais internalizados, né, a gente, como você falou, Bowlby traz isso, Jung traz também no complexo materno e paterno, na relação você incorpora, você empresta os conteúdos dele para formar os que você ainda não tem. Mas a gente se torna adulto um dia, e é possível a gente revisitar tudo isso e transformar a nossa história, mas precisa essa disciplina nossa, precisa essa força de vontade para fazer o vir a ser que está nas nossas mãos, né. Você falou uma palavra que é super importante no nosso estudo, que é a consciência. Então, quando a gente traz para a consciência, entender e parar de culpar o outro, porque culpar o outro é fora de nós, né. E É. aí a gente traz para nós. Então, o que eu tenho a minha parte nessa história, o que eu posso fazer agora, como eu vou me transformar. A gente é sim, é afetado pelo meio que a gente vive, pelas pessoas que a gente vive e mais com o que a gente traz dentro de nós, né. É. Então o que eu vou fazer agora com tudo isso é responsabilidade minha, está nas minhas mãos. É. O laboratório para a formação do eu a partir de agora é interno. Não adianta a gente ficar com condição, mas o outro tem que mudar, mas a minha mãe tem que pedir desculpa, mas o meu marido precisa parar de fazer tal coisa. Tudo isso não é lugar de transformação. Lugar de transformação, laboratório, a nossa escola é esse ambiente interno. A Então, culpa não é, né, a esse lugar. culpa não é esse lugar. A gente precisa pôr a mão na massa para poder transformar esses conteúdos e dar mais sentidos prospectivos para eles. Então ninguém vai fugir de uma terapia, de uma análise, mesmo que queira fazer em casa sozinho, mas vai precisar fazer esse diálogo interno. Um outro termo que a gente usa bastante que é o self, né, então eu li um estudo falando sobre o desenvolvimento do self, né, a diferenciação do self. Usando o Bowlby, eles fizeram um estudo numa universidade com jovens, aplicaram um instrumento para ver a teoria do apego, né, então esse tipo de vínculo de relacionamento que a pessoa tem, passando por esse desenvolvimento do self, que é você aprender a olhar para você. Uhum, Você aprender a se diferenciar, né, e crescer, uhum. eles mediram a capacidade de perdoar, emocionalidade positiva, que é o quanto você é capaz de lidar com as suas emoções positivas e negativas, e o comprometimento com a justiça social, o comprometimento que você tem com o outro, né, com o mundo. E eles viram que as pessoas, mesmo com esse modelo que tem de aprender as relações, quando elas passam por esse desenvolvimento do self, elas têm uma relação mais positiva com esses 3 construtos que eles avaliaram, que era o perdão, a emocionalidade positiva e o comprometimento com os outros. Então, esse é o nosso papel aqui, né. Mesmo que a gente chegue e receba o que a gente recebe, a gente vai se desenvolver, se transformar e ser melhor nessa jornada que é o Né, nós viver aqui na Terra. nós temos muito a ganhar, né, por esse estudo, quanta coisa boa se a gente se propuser a essa jornada interna. E na psicologia profunda não é muito diferente, porque a gente fala da diferenciação que precisa acontecer no sentido de eu me apropriar daquilo que é meu, eu me desvincular daquilo que está comigo, mas eu não quero que fique. Então, não é porque um dia eu carreguei algo que para minha mãe fazia sentido, e que eu me dou conta hoje que eu estou carregando algo que veio da minha mãe, mas eu não preciso ficar com isso. Eu posso muito bem falar muito obrigada,
me serviu até hoje, me trouxe até aqui. Mas agora que eu estou fazendo esse processo de diferenciação para saber o que que é meu e o que não é meu, eu devolvo. Então, esse jeito de lidar com problemas, por exemplo, obrigada, me ajudou a chegar até aqui, mas eu agora quero tentar outros caminhos. Então eu posso me diferenciar e falar muito obrigada, né. Então eu mantenho aquilo que para mim faz sentido e eu tenho esse poder de diferenciar e de dissolver aquilo que já não cabe mais, né. Mas é uma jornada para dentro, precisa pôr essa mão na massa, É quem eu sou e quem eu quero ser, né. quem eu quero ser. E cabe a mim só esse trabalho de me levar de um estado para o outro. Aí vamos dar uma dica de filme para o pessoal Vamos, que nos você é muito assiste? boa para isso, Ângela. Manda bala. Tem um filme chamado Birthmarked, que é Predestinados, que vai contar a história de um casal, né, pai e mãe, que eles querem ensinar o melhor para os seus filhos, né, condicioná-los só com coisas boas, mas cada um tem a sua personalidade, a sua essência, os seus gostos, e aí eles vão ver que eles vão dar tudo aquilo e chega num momento que Eles não cada um precisa controlam. seguir o seu caminho, cada um vai escolher o que tem dentro de si. Então é um filme bem interessante que fala tudo isso que a gente conversou até agora. Não controla. A gente tem sensação de querer controlar, mas não. Fica essa dica então, muito bom. Então a culpa não é esse lugar de transformação, Não, não é. a culpa aprisiona e a culpa acomoda e a culpa estagna.